Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a Irani, a Rani 3, empresa que vem caindo bastante nesses últimos dias, não só dias, como também anos, né, pessoal? A empresa chegou a cair quase 35% nesses últimos 12 meses. Porém, essa queda, pessoal, vem afetando os descontos na empresa, para o preço teto e também para o valor intrínseco de Graham, tá? A gente vai entender melhor esses descontos agora, passando também para a parte técnica, que é um ponto importante também, até para identificar as tendências, tá? E entender melhor a situação da queda da ação, tá? Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, já deixa o seu like, a sua inscrição e também ative o sininho, tá? Vocês não têm noção como que isso ajuda no engajamento para esse conteúdo chegar para outras pessoas. Também compartilhem com seus amigos, tá, pessoal? Ajuda bastante o projeto da Victorious, tá? Mas, pois bem, vamos começar aqui. Mas antes eu lembro a todos que essa análise não é nenhuma recomendação de compra e de venda, tá? Lembrem-se disso. Pois bem, pessoal, antes da gente entender os descontos atuais, eu lembro a vocês, conforme eu já trouxe no último mês, que a empresa teve uma queda no seu lucro líquido de 41,8%, analisando o terceiro TRI de 23 com 24, e uma queda de 6,1%, analisando o segundo TRI com o terceiro TRI agora de 24, tá, pessoal? 2024 vem sendo desafiador para a Irani. Então é um momento que os lucros e, consequentemente, os preços estão mais encolhidos. Apesar de ser o momento que a empresa vem anunciando mais investimentos, a plataforma Gaia finalizou já grande parte e já estamos vendo a produção melhorar devido a esse investimento, e a tendência é que evolua cada vez mais com o passar dos anos, tá? Um ponto interessante nesse trimestre, né? A receita ela teve um crescimento apesar dessa queda, ou seja, as margens acabaram encurtando, né? Um outro ponto positivo aqui foi o volume de vendas, que, segundo a análise dentro do setor, teve um crescimento de 4%, 4,5%, e dentro da Irani o crescimento foi até melhor, foi de 6% e 5,5% aproximadamente, analisando o histórico de 23, do terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24, tá? Então vejam como tem pontos positivos aqui que influenciam no longo prazo também para a Irani, né? Tem chance de crescer o market share, aumentar as vendas, a carteira de clientes, né? Se a gente pega também o histórico do segundo trimestre de 24, vejam que tivemos um crescimento mais relevante ainda, tá? E vejam que o lucro teve uma queda também com relação ao segundo tri de 24. Então é importante a gente entender melhor do porquê dessa queda do lucro, né? E conforme eu disse para vocês, o aumento do volume em tonelada de 6,1% com relação ao terceiro tri de 23, pessoal, foi por conta o ramp-up da capacidade produtiva adicionada no Gaia 2, ou seja, investimentos já dando retorno, podendo ter um crescimento lá no futuro também. A empresa ela está nesse momento 2,2 vezes, tá, na sua alavancagem. Talvez ela se mantenha nesse patamar para continuar fazendo esses investimentos. Uma empresa que tem um potencial enorme de crescimento e ela está nesse processo de estruturação. E um ponto legal que chama aqui é que ela consegue fazer esse controle, né, com dividendos e crescimento, o famoso crescidendos, né, que vocês buscam bastante. Mas a gente também tem alguns pontos negativos, pessoal. Dentro do papelão ondulado, tivemos também uma queda nos preços médios, tendo uma queda de 2% com relação ao terceiro TRI de 23 agora para 24, isso em tonelada, e por metro quadrado teve uma queda de 1,3%. A gente está até enxergando um crescimento agora nesse terceiro TRI, provavelmente vamos ter um crescimento no quarto trimestre por conta do início de repasse dos preços de 24, tá? Com o aumento da inflação, provavelmente vai ter um crescimento aqui, tá? Vamos acompanhar como que vai ser essa estruturação financeira, tá? Não só da Irani, mas também das outras empresas. Aqui a gente teve outros pontos também interessantes, né? O segmento de papel de embalagem teve um aumento nas vendas, os preços também começaram a ter um crescimento aqui. Isso para ambos os preços, né? Para flexíveis e rígidas, tá? O preço da para também vem crescendo nesses últimos trimestres, pode favorecer a empresa nos próximos trimestres aqui também, tá? Para 2025. Para Abreu e terebentina, pessoal, já teve uma queda no volume de vendas de resinas e o preço médio teve uma elevação aqui, tá? Mas esse é um segmento que a empresa ela não tem uma porcentagem tão relevante, pelo que eu me lembre, tá? Quais as minhas fichas para a Irani, pessoal? Eu acredito que a empresa ela tem um potencial de crescimento a longo prazo, principalmente com a chance de ganhar o market share, aumentar esse volume de vendas, aumentar a capacidade produtiva antes disso até, principalmente por conta dos investimentos, e é uma empresa que vai continuar pagando seus dividendos.
pode ter uma queda ali ou aqui em certos anos, mas no longo prazo a tendência é do yield on cost ir crescendo, tá? Então, é uma empresa que, por ser pequena, pode sofrer um pouco com volatilidades maiores, mas na minha opinião, tende a crescer, tá? Vai depender muito do cenário, do setor que ela está hoje, né? Uma economia um pouco mais apertada, pessoal, acaba afetando também as vendas aqui, tá? Bom, nesse momento a gente enxerga uma alavancagem de 2,2, tá, pessoal? Igual eu tinha falado para vocês, a empresa vem se mantendo próximo a essa região em 2024. Daqui a pouco a gente vai analisar o histórico dos seus indicadores. Por ela estar crescendo bastante, eu acredito que ela fique nessa região, tá? Mas é claro, uma queda nessa alavancagem aumenta os dividendos, tá? Os investimentos que estão sendo feitos, pessoal, é na plataforma Gaia, que grande parte já foi concluído, tem alguns ainda a serem realizados, mas eu acredito que a empresa vai continuar fazendo investimentos, até para se preparar para o futuro. Um ponto que a empresa vem demonstrando engajamento é que ela vem recomprando ações, tá? Demonstra que a Irani está descontada pelos olhares internos, ok? Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, a receita teve um aumento nesse trimestre com relação aos anteriores. Esse é um ponto muito legal. A empresa vem se mantendo estável na receita. A diversificação praticamente foca no Brasil, mas tem algumas vendas que acontecem no exterior também, uma pequena parcela aqui de 15%. E a maior parte da receita da Irani, pessoal, é de embalagens, tá? Pegando 57% e 37% vem de papel. 6% vem das resinas, tá? Se a gente passa para o lucro líquido agora, aqui fica mais nítido essa queda. A gente desconsidera aqui o segundo trimestre de 23 e vejam como vem caindo, né? Esse é um ponto que reflete nitidamente no preço da ação. Teve o crescimento e agora vem tendo essa queda. Ponto importante, tá? Esses últimos 3 trimestres vem caminhando de lado, tá? O ideal aqui a longo prazo é ter um crescimento. Conforme disse para vocês anteriormente, a margem líquida, ela teve uma queda, precisa melhorar para o longo prazo. E se a gente passa agora para os dividendos, aqui a gente já começa a entrar nos descontos, né? Reparem que a empresa vem mantendo desde 2021 dividendos atrativos. Em 2024 ficou em 7,5%, um dividendo muito interessante. Acredito que em 25 pode vir um dividendo parecido também, tá? Depende muito dos resultados. Só por curiosidade aqui, vejam que a empresa vem mantendo pagamentos trimestrais e para quem está atento para o maior dividendo da Irani, compre antes do mês de abril, tá? A empresa anuncia o maior dividendo nesse mês. E nos outros meses, vem dividendos mais enfraquecidos, tá? Em 23 veio até um dividendo interessante aqui, mas no histórico total, pegando aqui 4 anos no máximo, até porque a empresa fez o seu re-IPO recentemente, nesses outros meses os dividendos são inferiores. Mas são pagamentos, né, pessoal? Aqui a gente tem pagamentos periódicos a cada trimestre, para quem gosta dessa periodicidade trimestral, bem interessante, tá? Dentro do regulamento, caso a dívida líquida sobre a EBITDA esteja inferior a 2,5 vezes, temos um dividendo de 50% aqui. Então esse é um ponto para vocês se atentarem. Por enquanto, conforme eu falei para vocês, a alavancagem ainda está abaixo de 2,5 vezes, então o dividendo pode ser daqueles 50%. Acredito que não vai ultrapassar por enquanto, tá? A gente vai atualizando mês a mês aqui. É um ponto para a gente ficar acompanhando por conta dos dividendos, né? Vem crescendo nesses últimos anos. E agora a gente entra nesses descontos da Irani, pessoal. Nesse momento, pegando 12 meses, 3 anos e até 5 anos, temos descontos interessantes aqui para você receber um dividend yield de 6%. Então, nesse momento, você tem margem para receber 6% caso compre hoje e receba os dividendos de 25%, tá? Pelo menos, se os dividendos fiquem parelhos com o de 24%, tá? Lembrem-se dessa análise. Vejam aqui graficamente como que fica o cenário, né? Em um ano, levando em conta os 12 meses, você poderia receber 8% de yield, entre 7,5% e 8%, e levando em conta 3 anos, também receberia esses 8%, tá? Então, desconto interessante aqui. Outro desconto interessante que eu tô de olho é no preço justo de Graham, tá? Que teve uma queda também, seu LPA teve uma queda aqui, e nesse momento tem um desconto de 12% positivo ainda, tá? Um ponto interessante, pessoal. Reparem que em 2020 para 2021, quando ocorreu o seu re-IPO, a linha do preço justo de Graham caminhava junto com os preços, tá? Então depois que teve esse descolamento, com até um anúncio em 2023 de um lucro líquido que teve uma situação atípica. Então acabou descolando aqui. Então vai depender muito do cenário. É uma empresa que ela é muito cíclica em certos momentos de economia. Lembrando a todos, pessoal, esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Lá vocês conseguem encontrar esse preço teto, valor intrínseco e todas essas análises, onde vocês conseguem fazer estudos para identificar se a empresa está barata ou se está cara, tá? Fora as recomendações aqui de carteira de dividendo, carteira de crescimento, tá?
tá bem interessante. Tem um link aqui embaixo para vocês acessarem com desconto dos 10% e aqui em cima um QR Code também, beleza? Bom, pessoal, agora a gente entra na parte técnica da Honey3. Aqui eu quero mostrar para vocês desde o seu re-IPO. A empresa ela trabalhava numa tendência de alta, na minha opinião, ainda continua nessa tendência, apesar de estar no momento aqui de queda e bem próximo a esse canal de alta, que é uma região muito importante, tá? É um suporte muito importante. Para quem foca a longo prazo, essas quedas são oportunidades, né? Aqui precisa confiar na gestão da empresa buscando um crescimento no lucro líquido novamente. Aí a gente já está falando de uma análise qualitativa e principalmente posteriormente a isso, uma análise quantitativa, tá? Então a gente une análise qualitativa, quantitativa e junto com análise gráfica aqui. Bom, pessoal, trazendo para vocês o cenário agora da Honey, temos quedas acontecendo há certos meses, desde novembro aqui, setembro de 23, vem tendo queda, então mais de um ano. Desde que alcançou os 12,17, que foi uma projeção que eu tinha deixado ajustado aqui, teve só queda. Como é que tá o cenário, pessoal? Muito bem, o ativo ele veio caindo. Entre o início para o meio de 24, ficou estagnado na região dos 8,95, que é a região de uma retração de Fibonacci. E reparem que em 4 meses aqui, o ativo não conseguiu ultrapassar essa região, e aí entramos num momento mais negativo de bolsa e teve essa queda. E chegamos agora, pessoal, nessa região dos 6,91, que é uma projeção de Fibonacci desse movimento aqui, tá? Vejam que vem segurando nesse mês. Agora a gente tem que acompanhar se vai ter um retorno ou se vai ter uma queda. Caso tenha um retorno, pode vir buscar o 7,75 e posteriormente a isso 8,3 e 8,30, que é a retração desse movimento de baixa aqui. Em algum momento pode vir alcançar os 8,80, tá? Que é a média móvel dos preços dos últimos 20 meses. Vai ter que alcançar esse preço em algum momento, então a gente vai ter que acompanhar. Os preços sempre tendem a voltar à sua média a longo prazo. Caso tenha uma queda, pode vir buscar o 6,51 e o 6,32, que é uma retração de Fibonacci no movimento maior. Essa região já é bem forte, tá, pessoal? Então, eu destaco essa região do 6,91 até o 6,32 como um suporte bem forte para os preços. Caso rompa essa região, aí a gente está falando de uma redução do lucro para o ano que vem mais acentuado, beleza? A gente tem outras projeções aqui, a 5,52, 4,81 e 3,91, mas aí o cenário vai ter que ficar mais negativo, beleza? Vejam como o gráfico semanal demonstra essa queda. A gente pode ver, então, um crescimento no curto prazo nas próximas semanas até 7,61, levando em conta a média móvel das últimas 20 semanas e também a retração do FIBO, né? O ativo segue nessa região aqui há 4 semanas aproximadamente, próximo a 6,91. No seu gráfico diário, aqui o cenário está um pouco mais chato, tá? Teve uma alta e agora vem tendo essa baixa, né? Então, é importante aqui definir se o ativo vai romper essa região dos 7,35, vindo buscar os 7,75, ou se vai falhar esse movimento e manter essa tendência de baixa de longo prazo, rompendo os 6,91 e vindo buscar os 6,51 aqui, né? Que aí chegaria bem próximo a essa região do canal de alta, tá? A gente vai ajustando essas projeções de preços e esse canal de alta conforme as movimentações, até para a gente alinhar e definir os melhores padrões técnicos, tá? O Ibovespa nesse momento, pessoal, sofreu bastante, tá? A gente iniciou agora o mês de dezembro, depois de um novembro sangrento, uma forte queda, chegando bem próximo a essa região vermelha dos 123 aos 120 mil pontos, tá? Chegou também bem próximo aos 124 mil pontos. Nesse momento, vem tendo uma alta, podendo até retornar aqui até os 128 mil pontos, mas acredito que não vai ter tanta força a longo prazo. O cenário vai ter que melhorar aqui em alguns sentidos, como, por exemplo, uma redução dos gastos públicos, uma queda do dólar também seria benéfica aqui, tá? Essa queda do dólar está muito vinculado aos problemas fiscais aqui do Brasil. Projeção da Selic também é de alta, até para tentar controlar a inflação que vem acontecendo. Tem projeções para a inflação para o ano que vem batendo 6%, pessoal. Isso é muito ruim, tá? A gente fala 6% na média, mas se a gente faz análise por cada produto, vocês vão perceber que o aumento vai ser bem considerável. Isso é muito ruim, tá? Por isso que esse cenário pode acabar atrapalhando um crescimento mais relevante aqui para o Ibovespa. No padrão técnico mensal, eu diria que a gente pode até ter um crescimento aqui. Mas esse lado que afetou essa queda do Ibovespa reduz bastante o volume financeiro e precisa de volume, precisa de confirmação do volume, que nesse momento não temos aqui, tá? No seu gráfico semanal, fica nítido essa queda. A gente tem que acompanhar agora como é que vai finalizar essa semana e já acompanhar a semana que vem também. Eu venho atualizando para vocês em todas as análises que eu faço, tá? A ideia minha é trazer um conteúdo só focado nisso,
para entender melhor como é que tá a situação do Ibovespa e os descontos, né? E nesse final de semana, pessoal, também vai sair um conteúdo da minha carteira, tá? Onde eu apresento os meus aportes que eu fiz no mês e também eu vou fazer uma introdução desse cenário, quais as perspectivas minhas, tá? Essa semana aqui, acredito que no sábado eu já solto lá na área de membros. No Ibovespa diário, pessoal, tende a vir buscar os 127 mil pontos, tá? 127.800, né? Tendo uma retração aqui. Muitos ficaram iludidos com essa alta aqui. Se o pacote fiscal tivesse vindo tudo certinho, pessoal, a gente realmente poderia ter enxergado uma alta. O Brasil está bem descontado, porém o mercado não gostou do que viu e acabou tendo essa queda, tá? Bom, pessoal, passando agora para os indicadores da Irani, né? Voltando para a Irani, a gente tem o PL hoje que está a 13, está acima desses últimos anos. Reparem como tem uma inversão de análise aqui nesses indicadores. Preço sobre receitas está em uma vez praticamente dentro da média dos últimos anos, mas bem abaixo de 23, que teve um lucro líquido atípico. PVP está abaixo desses últimos anos, um ponto bem legal. O ROI hoje está 10%, teve uma queda muito relevante, esse é um indicador que precisa melhorar a longo prazo. Margem EBITDA também teve essa queda, né, junto com o lucro líquido. Patrimônio vem crescendo, fica nítido no VPA, o LPA teve esse encolhimento também. No caso, esse LPA está 0,52 porque está pegando o quarto TRI de 23, que ficou bem abaixo, tá? Então por isso teve essa queda. Provavelmente vai ter um aumento aqui desse próximo trimestre aqui para finalizar 2024. Para quem fez investimento em Irani, né, pessoal, atualizando vocês, hoje está tomando prejuízo e está abaixo do Ibovespa e do CDI. Isso há 2 anos atrás. Mas é aquilo que eu venho falando, longo prazo, tá? E foque nos pilares das análises para identificar descontos, potencial de crescimento e oportunidades. Uma empresa pequena também tem um potencial de crescimento por conta dos números de papéis, tá? De entregar muita bonificação, por exemplo, tem tag along 100%, então vamos ficar de olho, tem uma liquidez interessante aqui, acima de 1 milhão, tá de bom tamanho. O que vocês acham de Rani 3, pessoal? Vale a pena comprar hoje? Deixa aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!